Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho para o YouTube, lhe avisar quando chegar vídeo novo e dê um joinha, me ajude a pregar a palavra. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10, está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Então a nossa força ela tem que estar em Deus, a nossa força é Deus. E quando nós temos Deus, nós podemos fazer como Caleb. Caleb foi prometido uma terra a ele, foi feita uma promessa, ele tinha 40 anos. Com 45 anos depois, ele com 85 anos, ele reclamou da sua promessa. E aí ele disse: eu tenho a mesma força de quando eu era jovem. Então não se pode comparar a força de um jovem para a força de um velho. Mas quando se fala de fé, não tem idade, é o que ele estava dizendo. A mesma força que eu tinha, o mesmo Deus que eu tinha quando eu era novo, eu ainda tenho, é a mesma fé. Então, eu quero falar hoje sobre caverna. Caverna na sua vida. Qual será a caverna que você está enfrentando? Eu conheço um homem na Bíblia que tinha o poder de orar e parar de chover, e tinha o poder de orar e tornar a chover. Ele tinha o poder de trazer à vida aquele que já tinha morrido, ressuscitar morto. Esse homem se chama Elias. Mas Elias um dia ele esteve numa dificuldade tão grande, numa baixa estima, numa desilusão, que ele quis morrer. E por que Elias queria morrer? Porque ele já tinha derrotado muitos profetas de Baal, mas Jezabel, por vingança, mandou matar os profetas. Então ele se encontra embaixo de um pé de árvore, dizendo: Deus, eu fui extremamente zeloso, mas o teu povo, teus filhos, derrubaram os altares, negaram o teu nome, mataram os teus profetas e só sobrou eu. Então ele queria também morrer. Mas o anjo apareceu e o serviu a Elias, o alimentou, cuidou da psicologia quando perguntou: o que tu faz aí? Então o anjo deu uma comida para Elias, que ele viajou 40 dias com 40 noites sobre aquela comida. Mas aí ele foi para uma caverna e lá Deus o chamou ele. Sai da caverna para poder falar com Deus. Mas aí veio um vendaval, Deus não estava, veio um tremor de terra, Deus não estava, veio um fogo e Deus não estava. E aí depois de toda a calmaria, uma voz delicada falou com ele, com Elias. Então Elias, ele estava na caverna do desânimo. Eu não sei qual é a caverna que você se encontra, porque você pensou que ia ser uma coisa e foi outra. Você pensou que ia ser de um jeito e foi de outro jeito. Então, não sei qual é a caverna que você está hoje, se é a caverna do desânimo, mas seja qual for, Deus vai tirar você de lá. Então Deus disse para Elias: volta. Primeiro Deus perguntou: o que tu faz aí? Porque Deus não tinha mandado Elias entrar em caverna, Deus tinha mandado Elias fazer o seu mandato. Então Elias disse: Senhor, eu fui extremamente zeloso por ti, mas aí ele fez a reclamação dele: os teus filhos te abandonaram,
os teus filhos derrubaram os altares e os teus profetas foram assassinados. Aí Deus vai e diz para ele: eu vou formar outro exército, Elias. E que exército é esse? Volta, unge a Azael, unge a Jeú, a rei, e Eliseu, a profeta, em teu lugar. Ora, Jezabel tinha mandado matar muitos, agora o que era 3 homens. Mas o que depende é a ordem de Deus e a obediência. Então ele disse: Elias, volta para o teu caminho, ou seja, o que escapar da espada de Azael vai cair na espada de Jeú. O que escapar da espada de Jeú cairá na espada de Eliseu. Então Elias voltou e Elias fez uma grande obra. Então o que o inimigo quer é o teu chamado, é o teu ministério. Seja o ministério do louvor, seja o ministério da contribuição, seja o ministério da oração, o ministério da pregação, o ministério da evangelização, seja qual for o ministério, é o que ele quer. Ele quer o seu ministério, o meu ministério, porque a caverna que você estiver vivendo, Deus tira você de lá. Pastor, mas eu não estou na caverna do desânimo, eu estou mesmo é com medo. Pois tem um homem que você conhece a história dele, começou a sofrer desde criança, foi colocado num cesto, vedado por betume e colocado no rio Nilo. Você sabe que esse homem, Moisés, quando estava com 40 anos, já tinha estudado nas melhores faculdades, nos melhores colégios, uma grande formação, um homem sábio, manso, era Moisés. Ele foi visitar os escravos, chegou lá, viu um egípcio batendo no hebreu. Ele foi, deu uma pancada tão grande que matou o hebreu. E aí ele precisou fugir com medo de Faraó. Ele foi para Midian, aonde lá casou com a filha de Jetro e foi pastorear as ovelhas e cabras de Jetro. Passou mais 40 anos no deserto, a pele ressecada, pastoreando essas ovelhas do seu sogro e os bodes. Mas Moisés tinha um chamado e um ministério com Deus. Aí de repente ele olha, vê uma sarça ardendo e não se queimava. Ele chegou perto, a voz disse: Moisés, tira a sandália dos pés, que este lugar é santo. Então Moisés, ele estava na caverna do medo, com medo de Faraó, mas Deus tirou ele de lá, enviou ele ao Egito para uma grande missão que Deus tinha. Então Deus vai tirar você dessa situação que você está vivendo. Pode ser com o marido, pode ser o marido com a esposa, pode ser com o filho, com a filha, pode ser com quem quer que seja, mas Deus vai tirar você de lá. Pastor, mas eu não estou na caverna do medo, eu estou na caverna do pecado. Deus tira você de lá também. Deus tirou Davi, segundo o coração dele, cometeu um crime bárbaro, mandando matar Urias, seu próprio soldado fiel, para ficar com a sua esposa. Mas ele se arrependeu, ele prostou-se. Deus matou o filho do adultério, mas Deus poupou Davi, perdoou o seu pecado. A Bíblia diz que ele morreu cheio de glória e de honra. Louvado seja Deus. Então você não está na caverna do desânimo, não está na caverna do medo, nem estou na caverna do pecado. Eu não sei o que aconteceu, pastor, eu sei. O diabo colocou você nessa caverna, como colocou Pedro também. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar na tua vida, mas eu intercedi para que tu não desfaleça, a tua fé não venha desfalecer. Então Pedro, a maior peneirada de Pedro foi ele negar Jesus. A gente acha que só as pessoas podem cometer erros e a gente nunca vai cometer. Quando der fé, a gente está naquela situação. Pedro achou que ele era capaz de morrer por Jesus.
De repente ele negou. Pedro sofreu muito por ter negado Jesus, mas ele colocou no coração: se o Senhor me perdoar, eu morrerei e não negarei mais o seu nome. Foi o que aconteceu. Então Deus, ele tira você da caverna que você está vivendo e coloca você de volta no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero lhe pedir que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe, me ajude nessa missão.